Domingo, para mim, até hoje, tem cheiro de gelol ou coisa assim. Era aquele unguento, isso quando eu era muito pequena, porque ele correu até 47, eu tinha 3 anos. E a casa ficava cheirando, né? Então é uma coisa que me marcou, o cheiro do papai indo correr. Sempre ele teve uma influência muito grande sobre a minha personalidade e da família inteira, né? Pela retidão, pela necessidade de incorporar o esporte à nossa formação. Todo mundo sabia quem ele era, né? No bairro, no clube, na escola, na loja, porque a presença dele era forte mesmo. Ele era uma pessoa que chegava. Apesar de ser extremamente tímido e não era muito falastrão, falava pouco. Padilha era um homem muito sóbrio. A educação dele era tão grande que ele, primeiro, ele não permitia muita aproximação e, segundo, era discretíssimo. Não tenho impressão. Ele teve uma influência meio difícil. Mas eu acho que é um amor que chegou como sujeito amor à primeira vista. É o caso dele para com o esporte. Ele é muito enérgico, teu Padilha. Muito, muito mesmo. Ele via um atleta fazendo alguma coisa que não fazia, ele, né? Porque às vezes a gente faz brincando, né? Ele não queria. Ele não lamentava o passado e não enaltecia as coisas. As coisas tinham acontecido, tinham sido boas e aconteceram outras. Agora, comigo ele falava porque eu, particularmente, sempre me interessei pela vida dele e sempre pesquisei. Ele nunca foi uma pessoa de guardar muito material físico, recorte e tal. Quem fez isso mais ao longo do tempo foi minha avó. E aí, na medida em que eu ia descobrindo algumas coisas, eu ia perguntando. Por que o Major teve essa... Ele se sobressaía? A herança familiar. O pai dele era oficial da Marinha e era esgrimista. Ao fazer o colégio militar, ele fugia da escola e ia para o campo do América Futebol Clube acompanhar um amigo que fazia atletismo. O treinador, vendo o biotipo dele, a facilidade para o esporte, o convidou e ele fazia salto em altura e barreira. Mas logo, o técnico do América achou que ele tinha jeito. E disse, olha, você vai para o Fluminense, porque o Fluminense é um clube com mais estrutura do que o América. E aí ele logo foi para o Fluminense. E isso foi em 1927, por aí. Em 1928, ele já era campeão brasileiro de 100 metros, de recordista brasileiro. Ele é campeão sul-americano já, de 30, no 110 e no 400 com barreira, onde ele ganha o sul-americano nas duas provas, né? E tem os 2 recordes.
O Comitê Olímpico Internacional foi criado em 1894, em Paris. Os primeiros Jogos em 1896, 1908, Londres. Até aí o Brasil não participava de nada. Ninguém sabia o que era olimpismo no Brasil. Em 1920, o Brasil teve sua primeira participação, mas isso não era difundido, né? Você não tinha o respeito ainda que você tem hoje em dia mundialmente pelo atleta olímpico. O esporte no Brasil era uma coisa de absolutamente segunda categoria. O esporte era tido como uma atividade dos ociosos. A intelectualidade brasileira lutava contra a prática esportiva. Então, esse é o cenário em que o esporte brasileiro se desenvolveu no começo da sua participação olímpica. Então tinha que ter uma força de vontade muito grande para fazer aquilo. Não era fácil, não. E isso foi final da década de 20, né? Em 1932, apesar de muito jovem, ele já desponta, conforme os jornais, os registros da época, como um grande nome do esporte brasileiro e do atletismo brasileiro, com uma possibilidade de medalha nos Jogos. O tempo que ele tem em 1932, se você olha os registros, já era um tempo de pelo menos semifinalista, finalista olímpico nos 110 e nos 400 com barreira. Mas em 32 houve o problema, né? E meu avô fica severamente ferido, quebra a perna e é internado no hospital. E embarca com a perna quebrada. Ele tira o gesso no meio da viagem. Eu acho que muito tempo do navio, você praticamente não tem tempo para continuar seu treinamento. E a falta do treinamento não te dá condições suficientes para você fazer o esforço que você tem que fazer nos Jogos Olímpicos. E ele escreveu um diário durante a viagem para Los Angeles. Aos 25 de junho de 1932, partíamos a bordo do Itaquissé rumo a Los Angeles numa penosíssima viagem de 27 dias. Eis-nos a bordo. Começa então a confusão. A Torre de Babel inicia sua obra e mais ninguém se entende. Parecia-me uma viagem de aventuras e já nos atemorizava à volta. Eu não conheço outro relato escrito de algum atleta de 1932 nos mesmos moldes. Eu acho um documento histórico riquíssimo, com um olhar muito crítico, né? Aquela coisa da responsabilidade, dizendo que as pessoas chegavam ali sem a noção exata do que era ir para uma Olimpíada. As pessoas não sabiam o que era representar o país nos Jogos Olímpicos. Of the President of the United States, I proclaim open the Olympic Games of Los Angeles, celebrating the 10th Olympiad of the modern era. Brasileiros no seu terceiro treino aqui em Los Angeles, essa maravilhosa cidade, envio um sincero abraço aos patrícios. O Major Padilha estreou, mas ele tinha sofrido um acidente numa prova de equitação, então ele não foi bem em Los Angeles. As pessoas não se conheciam muito, né? Ele era a primeira vez que saía fora da América do Sul, tinha 21, 22 anos. E ele disse que olhou um atleta irlandês com um calção pelo joelho e falou: vou dosar a corrida em cima daquele ali e depois eu dou o sprint final, porque aquele cara não parece que tem jeito para coisa. E era justamente o Tisdall, que era recordista do mundo, né? E ele disse que quando o cara começou a correr, ele falou: poxa...
Em 1932, ele é transferido do Rio de Janeiro para São Paulo. Ele sai do Fluminense e vai para o Espéria, que tinha uma das grandes equipes de atletismo de São Paulo, né? Ele efetivamente começou a treinar mesmo com o Emanuel Matula, que era um austríaco, um técnico de renome internacional, que era técnico da seleção brasileira. Padilha competiu sempre pelo Espéria, do lado de lá do Rio, e meu pai pelo Tietê, do lado de cá. Na época de ambos, mais ou menos da mesma geração, eram os grandes corredores de 400 metros e 400 com barreiras que havia no Brasil, não só em São Paulo. Aí foram várias competições durante esse ciclo olímpico, né? Ele vem batendo recordes atrás de recordes e aperfeiçoando cada vez mais a sua competição na prova de barreiras. Mas o treinamento era muito mais focado já pensando em 1936. E o Matula, que era o técnico, né, com quem eu também tive o privilégio de conviver, e me contava que, a partir daí, ele sempre acreditou que ele pudesse ser finalista em 1936, coisa que ninguém botava muita fé aqui no Brasil, né? E o Matula dizia, quando chegou em 36, eu acreditava que dava para ser finalista. Hitler queria mostrar para o mundo o seu poderio, a sua capacidade de organização, e fez uma coisa impecável. Ele já havia chegado a essa Olimpíada entre os 5 melhores do mundo, pelo tempo que ele tinha. Ele conta que a prova preliminar foi uma prova relativamente tranquila. A semifinal foi, eu acho que a prova da vida dele. Porque era a prova que definiria se o primeiro brasileiro no atletismo iria para a final ou não. Então você tinha que correr tudo ali. E eram só 6 atletas, não 8, como são hoje. Dentre os quais um húngaro, chamado Kovács, que era campeão europeu. E durante o aquecimento final, ele estava ali tomando massagem antes de entrar na pista para a semifinal, o Kovács começou a fazer um jogo de pressão com os outros atletas. Olhou para todo mundo e falou, bom, eu já estou na final. Porque ali nós temos aquele atleta que é fraco, aquele que é não sei do quê, aquele outro que vem de um país de macacos. E o Matula traduziu, ele disse, olha, ele disse que você vem de um país de macacos. E meu avô contou isso, que não se deixou abalar um segundo por aquela coisa. Entrou, correu, e você lê pelos relatos da época, e até tem algumas fotografias dessa prova, que foi uma coisa espetacular. Um passava na frente do outro, o outro passava na frente do um, e assim ia, até que meu avô se classificou para a final. O Bosman veio atrás e o Kovács ficou atrás ainda, mas por questão ali de 10º de segundo.
Brasil era um país que ninguém nunca tinha ouvido falar, né? Esportivamente, era um país absolutamente sem expressão nenhuma. Então, era a primeira vez que o Brasil ia disputar uma final olímpica, tendo passado por tudo isso. Segundo ele disse que ficou realmente muito ansioso, muito nervoso por ver o Brasil participando pela primeira vez numa final. O que eu me recordo de uma das ocasiões em que ele falou que ele poderia ter ganho aquela medalha, ele poderia ter subido ao pódio nos Jogos de Berlim. Que faltou talvez um pouco mais de... tentar me recordar da palavra que ele usou, traquejo. Mas, enfim, era quinto lugar do mundo, né? Embora a grande façanha dele tenha sido essa em Berlim, ele considerava, em 1939, o grande momento esportivo da vida dele. Você vê publicações do momento onde ele era o primeiro do ranking mundial na prova dos 400 metros com barreira. Eu acho que 1940 teria sido a grande Olimpíada dele, até porque no Sul-Americano de 1939, meu avô compete em 4 provas com 4 medalhas de ouro. Além disso, ele foi chefe de equipe, chefe de delegação, congressista, só que quando acabou o campeonato sul-americano, ele teve que ser internado em Los Angeles porque estava com uma estafa terrível. E nesse ano, o meu avô recebe o troféu Helms Mundial, do atleta mais destacado do mundo. Eu acho que era muito difícil, em 1940, ele não sair com uma medalha olímpica. Por ser o primeiro do ranking mundial, por haver uma continuidade, uma constância de resultados, por ter recebido o troféu Helms Mundial. Mas não houve. Toda uma geração que aí ficou prejudicada, né? Ele, Maria Lenk, no seu auge também, recordista mundial, não pôde nadar a Olimpíada de Tóquio. Mas, enfim. Essa expectativa que é colocada no atleta é desesperadora. Mas eu tenho certeza que o fato dele não ter disputado a Olimpíada de 40, nem a de 44, por causa da guerra, pelo fato dele não ter ganho essas medalhas olímpicas, que provavelmente seriam as maiores da carreira dele, não lhe fizeram falta nenhuma, porque ele não se tornaria maior do que ele já é sem essas medalhas. Sabe? Ele ganhou muitos prêmios. Ele foi um homem que trabalhou ativamente pelo esporte internacional quando integrou todas as mais importantes comissões do Comitê Olímpico Internacional. Ele foi vice-presidente do COI. Então, são coisas que a gente não pode desligar da vida esportiva dele. Ele conseguiu medalhas muito maiores do que as olímpicas, porque ele trabalhou para o esporte mundial. E com honestidade, com zelo, com amor. Um dos maiores entraves a uma evolução natural, espontânea, feliz, mimosa do esporte brasileiro é a vaidade. Essa palavra não existia no vocabulário do seu Padilha. Padilha mergulhava de cabeça na sua paixão.
sem olhar para ver se a piscina estava vazia. E por isso, com certeza, muitas vezes ele deve ter dado testada no azulejo lá do fundo. Eu acho que o legado mais importante do meu avô para o esporte brasileiro é a construção da base do esporte no estado de São Paulo, que foi precursor da União. Ainda como atleta, ele assume a diretoria de esporte do estado de São Paulo e, junto com a sua equipe, constrói as primeiras leis oficiais que regulamentam a atividade do professor de educação física e criam as competições esportivas de base. Até então, não existia rigorosamente nada. E ele conseguiu combinar essa atividade de diretor de esportes com a sua atividade de atleta. Eu acho que ele nunca deixou de ser atleta. Isso está no sangue, meu. O que vale aí é o espírito da coisa, é a alma do indivíduo, é o que ele pensa do esporte, é o que ele faz do esporte, o que o esporte representa para ele. A gente até podia dizer que a nossa educação física, o nosso esporte, como dizem alguns, né, pode até ser dividido em duas épocas, antes e depois de Padilha. Meus agradecimentos ao meu major. Deu de si tudo e mais um pouco em prol do olimpismo do Brasil. Então eu digo que até os dias de hoje, cada atleta que vai lá na Olimpíada ganha uma medalha, seja ela de bronze, de prata ou de ouro, uma parte dessa medalha é do major. Ele é parte integrante desse pedacinho. Essa medalha tem trabalho dele. Eu tenho mesmo orgulho, eu não me importo de falar, não. Eu gosto disso, gosto de saber que ele deixou uma marca como uma pessoa que lutava pelaquilo que ele acreditava. Enfim, me faz muita falta até hoje.